Marcelo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes da Excelsior. Desejando um feliz ano novo, um próspero ano novo para todos. É possível começar um ano novo organizado financeiramente? É possível sim, Edson. Entretanto, essa organização do começo do ano, ela decorreria muito do que foi feito no final do ano de 2012. Por exemplo, o mês de janeiro é um mês que costuma ser crítico para o orçamento doméstico das pessoas, já que a incidência do IPTU, do IPVA, das matrículas escolares, das despesas com material escolar. Então é um mês completamente atípico. Na verdade, para superar bem esse mês, seria preciso ter feito uma reserva antecipadamente, e aí a minha sugestão seria, no mês de novembro, ter acumulado ou guardado o 13º salário. Pelo que eu entendi, a gente primeiro tem que fazer essa previsão, né? Uma espécie de previsão, né? Exatamente. Agora o cara não fez ou não faz, porque na verdade, isso faz parte, inclusive, da nossa cultura, né? Sim. A gente não sabe, não nos ensinaram a como lidar direito com dinheiro. Aí eu pergunto, o cara que não fez, dá tempo ainda ele dá um jeitinho para ver se ele consegue equilibrar daí por diante? Nesse caso, ele vai precisar comprometer, digamos assim, o resto do ano, vai precisar fazer alguns sacrifícios para o resto do ano. E, no caso, essas despesas que ocorrem em janeiro consomem mais da renda, e ele pode, por exemplo, de forma responsável, fazer um empréstimo, um financiamento junto a um banco, caso ele não disponha de recursos para fazer esses pagamentos nesse mês de janeiro. E com isso ele vai comprometer o resto do ano. Mas é possível sim, só que o remédio ele vai ser mais amargo do que se tivesse havido a prevenção 60 dias atrás, quando saiu o 13º salário em novembro. Certo. Agora, o que ele tem que fazer logo de cara, né? Por onde ele ataca? Certo. Costuma-se falar em cortar as despesas com lazer, despesas com supérfluos. Eu diria que seria cortar um pouco em várias despesas diferentes. Cortar um pouquinho no lazer, se o cidadão ele tem o costume de ir todo final de semana ao cinema, por exemplo, ele cortaria 1 ou 2 finais de semana mensais durante um tempo, para poder fazer face a esse tipo de despesa. Poderia economizar um pouco com o celular, diminuir um pouco o plano de internet, diminuir um pouco o plano de TV paga, TV por assinatura, fazer pequenos cortes em diferentes despesas para poder acumular ou conseguir ter um corte que permita a ele assumir essas despesas de começo de ano. E mais à frente, quando ele puder, ele vai restabelecer o padrão dele de consumo, e com a noção da previsão e do planejamento, ele, nos anos seguintes, com certeza não vai cair nessa armadilha de começo de ano. Certo. São 7h13, 7h13. Agora, como é que a gente administra, por exemplo, se você administrar assim pouca grana, ou quase nenhuma, não sei se é mais difícil uma pessoa que tem um salário mais ou menos, ou uma pessoa que tem um salário, vou dizer, mínimo assim, né? Dá para se planejar dessa forma? Quem ganha um salário mínimo, por exemplo? Evidentemente que quem ganha um salário mínimo vai ter muito mais dificuldades do que quem tem uma renda maior. No meu caso, o que eu aconselharia para quem recebe um salário mínimo é investir não em ativos financeiros, mas investir em outros ativos, em outras questões que podem ajudar a aumentar a renda. A prioridade nesse momento não é investir para formar uma poupança, é investir para aumentar a renda. Nas pesquisas que eu andei fazendo, descobri um site que sugeriu investir na poupança o aumento de R$ 56 do salário mínimo de R$ 622 para R$ 678. Só que investir isso na caderneta de poupança com a rentabilidade que há hoje, o trabalhador vai levar mais de 34 anos para conseguir acumular o equivalente a 100 salários mínimos de hoje, que o permitiria ter uma renda de um salário a mais. Então, um conselho como esse, na verdade, perpetua essa situação de dificuldade financeira. Então, eu sugeriria, por exemplo, se o trabalhador tem como fazer esse pequeno investimento de R$ 56 por mês, que para ele vai ser muito significativo, vai ser um investimento de mais de 8%, 8,3% da sua renda, que ele acumulasse esse valor durante 2 ou 3 meses e investisse em fazer um curso. Existem muitos cursos aí que disponíveis no mercado, o próprio Sebrae disponibiliza, inclusive gratuitos pela internet,
que podem contribuir para que o trabalhador melhore o seu currículo, enriqueça o seu currículo, acumule informações e possa buscar uma ocupação com uma renda maior, ou mesmo possa partir para o empreendedorismo. Então, no momento, para quem ganha pouco, é investir para conseguir aumentar a renda e, evidentemente, administrar o orçamento dentro das suas possibilidades, o que, inegavelmente, é muito difícil, ainda mais em um município como Salvador, com alto custo de vida. Bom, eu estou aqui conversando com Marcelo Ferreira, economista, educador financeiro. Ô, Marcelo, como é que a gente deve gastar nosso dinheiro? Por exemplo, uma vez alguém me disse, Edson, você tem que pegar 10% do que você ganha e guardar. Tem que gastar X% nisso, naquilo. Dá para fazer isso realmente, de fato? Dá sim, Edson. Na média se costuma recomendar mesmo esse investimento, essa poupança no valor de 10% da renda líquida das pessoas. Evidentemente que, teoricamente, quanto mais se ganha, mais fácil fica fazer isso. Isso depende muito do comportamento de cada um e da determinação e da consciência de cada um. Quanto mais consciente, mesmo com a renda menor, a pessoa vai conseguir economizar alguma coisa, ainda que não seja muito, mas vai conseguir economizar alguma coisa e vai poder ou assegurar a sua independência financeira, sua aposentadoria, ou fazer aqueles investimentos necessários para aumentar sua renda. Muito bem. Agora, no caso de pessoas que têm salário, mas tem aqueles biquinhos, tem aquela pontinha aqui, aquela pontinha, o que ele deve fazer? Ele pode fazer um planejamento e tentar ajustar as suas despesas do dia a dia, aluguel, transporte, vestuário, farmácia, supermercado, a esse salário, e essas receitas extras, essas rendas extras dos chamados bicos, ele pode fazer esses pequenos investimentos. Agora, no caso a gente que recebe vamos supor, essas pontinhas aí, esses bicos que a gente faz, você deve condicionar a sua vida a eles. O mesmo ocorre com pessoas que fazem hora extra. Geralmente ele atribui todas as suas despesas nesses eventuais valores que entram, né, eventualmente também nos seus orçamentos. Qual é o conselho que você daria? Edson, como você mesmo falou, eventualmente. Então, se é eventual, ele não é frequente. Por não ser frequente, ele não deve entrar no nosso planejamento como algo certo para colocarmos o nosso orçamento em função desse valor. Esse valor, por ser eventual, ele pode servir para nos socorrer no momento de aperto ou para justamente fazer os investimentos necessários. Bom, estamos aqui pelo Excelsior da Bahia, AM 840, a voz do Senhor do Bonfim, conversando com o nosso convidado hoje, Marcelo Ferreira, que é economista, educador financeiro. Como administrar cartões de crédito, né? Tem gente que se atrapalha todo. Cartão de crédito, por que ele, na mão de muita gente, é um peso? Santarini, o cartão de crédito, ele realmente é uma perdição para muitas pessoas. Mas para quem sabe administrar, é uma verdadeira bênção, porque muitas vezes nós não dispomos dos recursos imediatamente para arcar com determinadas despesas. Imagina uma família em que uma geladeira quebra de repente e às vezes é preciso fazer a troca imediatamente. Muitas vezes não estamos preparados e não temos os recursos disponíveis para fazer uma compra dessa logo de cara. Então aí o cartão de crédito é uma alternativa bastante interessante. Entretanto, eu diria que o cartão de crédito ele tem algumas armadilhas aí em torno de si que fazem com que realmente se torne um problema para muitas famílias. O principal problema é que a despesa ela é realizada imediatamente, mas os pagamentos vêm ao longo de meses posteriores. Então isso gera uma sensação de não estar gastando, entre aspas, mas que com certeza vai impactar no orçamento no futuro. Então, em relação a cartão de crédito, eu queria dar as seguintes dicas. Em primeiro lugar, fazer o pagamento sempre do valor total da fatura. Evitar aquela questão que as operadoras oferecem de pagamento mínimo, porque aquilo gera um refinanciamento de um valor que já foi consumido. Então não é bom para o orçamento. Não ter mais do que 2 cartões de bandeiras diferentes é mais do que suficiente. É preciso ter cuidado, porque quando você tem muitos cartões,
é como se fosse um malabarista com vários malabares. Então, 2 é um número bastante adequado de cartões. A própria pessoa precisa definir os limites. A operadora vai oferecer limites de cartão de R$5.000, R$8.000, R$10.000 por fatura, muitas vezes. Então, é preciso ter o próprio controle pessoal. A cada compra, colocar numa cadernetazinha, anotar no papel, colocar numa planilha, para ter uma noção de quanto vai dar o valor das próximas faturas, para evitar justamente aquele estouro que muitas vezes acontece de a pessoa ser surpreendida com a fatura muitas vezes maior do que o seu próprio salário. E como tudo em finanças pessoais, é preciso ter muito controle, porque é a forma de crédito mais cara que existe. Ela não gera juros se paga em dia, mas quando há o refinanciamento, a taxa de juros é a mais elevada que existe no mercado. Bom, no caso, quem tem filhos, né, despesa com escola, como é que administra isso? Pois é preciso colocar isso aí também dentro do orçamento, ter todo esse cuidado, porque filhos, realmente crianças, significam gastos maiores do que um casal sem filhos, mas é preciso também fazer sempre aquela pesquisa a respeito do material escolar, que muitas vezes tem uma discrepância muito grande de preços entre um estabelecimento e outro. E basicamente segue o mesmo roteiro de tudo na área de finanças. É controle, é planejamento, é pesquisa, é procurar o menor preço, enfim, fazer todo o controle para que a renda não seja extrapolada dentro da medida do possível. Nós sabemos que muitas vezes existem grandes dificuldades. Quem tem um pequeno negócio, ele deve administrar as suas contas da mesma forma que se ele fosse empregado, ou são estratégias diferentes? Vai haver uma diferença. Um fator fundamental nesses casos é evitar misturar as contas da empresa com as contas pessoais. Uma das principais causas de quebra de micro e pequenas empresas no Brasil é exatamente esse descontrole financeiro. É o empresário que começa a pegar um dinheiro do caixa para pagar uma conta de celular do filho e por aí vai. Então, essa separação das contas é muito importante. E claro que quem tem uma microempresa muitas vezes está sujeito às mudanças de mercado. Num mês pode obter uma renda maior, no outro uma renda menor. E é preciso fazer realmente essa adequação do orçamento a essa realidade. Ok. Marcelo, quero agradecer sua presença aqui. Obrigado aí pelas dicas. Obrigado, Santarina. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de convidar você e a todos os ouvintes da Excelsior a conhecer o nosso blog de educação financeira. O endereço é www.enriquecimentototal.com. Nós também estamos no Facebook e no Twitter. Obrigado e feliz ano novo a todos. Beleza, ok. Obrigado, Marcelo Ferreira, economista, educador financeiro. Excelsior, comprometida com a verdade e a paz.